Olá, gente, eu sou o Michael, eu trabalho aqui na Day Trade Academy com o Marcelo e nós fazemos esta retrospectiva de semana em semana para que vocês fiquem avisados dos acontecimentos que talvez tenham impacto nesse nosso mundo de investimento. Aqui tá ficando frio, né? Um outono bastante lindo aqui nos Estados Unidos. Vamos começando. A Nasdaq, agora esta semana, o índice de ativos mais direcionados à tecnologia, após 4 semanas de pernas, finalmente se virou na segunda-feira e subiu 1,65%. O Dow e S&P 500 também se recuperaram na segunda-feira também. Ambos os referenciais de ações ficaram positivos novamente para 2018. Ações caíram depois de um relatório que o governo dos Estados Unidos está considerando mais tarifas sobre produtos chineses em dezembro, caso a próxima rodada de negociações entre Trump e o líder chinês Xi Jinping falhar. Facebook, Amazon, Netflix, Google, todas aquelas ações de tecnologia muito grandes, né, estavam em foco na segunda-feira. Juntos perderam 200 bilhões de dólares. Poxa, corporações do S&P 500 estavam relatando lucros em mais de 20%, mas ainda assim o mercado estava caindo. Não foi o suficiente para virar a queda do mercado. Os mercados dos Estados Unidos subiram na quinta-feira. Finalmente, o presidente Trump disse que ele teve uma conversa muito boa com o presidente da China, Xi Jinping, sobre comércio e também sobre Coreia do Norte. Os dois líderes planejam se reunir na próxima cúpula do G20. Na quarta-feira, os ganhos do Nasdaq cortaram o declínio de outubro para somente declínio de 9,2%. Ainda assim, outubro continua a ser o pior mês do índice desde novembro de 2008. O S&P 500 encerrou o mês 6,8% mais baixo, declínio mais significativo desde setembro de 2011. O Dow ficou 5,8% mais baixo para o mês, pior mês desde janeiro de 2016. Mercados dos Estados Unidos coletivamente perderam 2 trilhões de dólares em outubro, índices norte-americanos mais altos para a semana. Finalmente, né, o Dow Jones subiu 2,3%, ficou em 25.250. S&P 500 subiu 2,2%, ficou em 2.718. Nasdaq subiu 2,6%, ficou em 7.351. Na segunda-feira, o Shanghai Composite da China, né, baixou 2,2% em novos sinais de desaceleração na segunda maior economia do mundo. Novos dados chineses mostram desaceleração do crescimento do lucro no setor industrial pelo 5º mês consecutivo em setembro, enquanto vendas de matérias-primas e produtos manufaturados diminuíram ainda mais. As ações do México atingiram uma baixa de quase 2 anos depois que investidores não gostaram de uma decisão de abandonar um aeroporto parcialmente construído na capital. Poxa, o peso mexicano caiu 3,6% na segunda-feira, completamente ultrapassou o nível referencial de 20 pesos por dólar. Ações globalmente avançaram rapidamente na sexta-feira devido à evolução positiva do comércio entre os Estados Unidos e a China. O presidente Trump pediu às autoridades em seu governo que começassem a formular os termos de um acordo comercial com a China. Talvez essa guerra tarifária esteja encontrando um fim, né? Mercados europeus, todos mais altos para a semana. Índice do mercado suíço subiu 3,6% na semana. Mercados latino-americanos misturados para a semana. Bolsa mexicana, a bolsa mexicana baixou 0,8%. Bovespa subiu 3,15%. E o índice da Colômbia baixou 0,87%. Mercados asiáticos mais altos para a semana. Hong Kong subiu 7,22%. Incrível, gente. Impressionante. Os preços da Bitcoin ficaram mais baixos
estamos ouvindo isso muito, né? Esses dias, juntamente com as outras criptomoedas, isso após o fechamento repentino de uma bolsa de criptomoedas relativamente pequena no Canadá, após o quê? Um roubo de fundos no fim de semana, né? Quer dizer, gente, né? Esse blockchain bastante legal, bastante assim seguro, mas as bolsas, né, onde você negocia, onde você realmente guarda os seus lucros de Bitcoin ou seus ativos de Bitcoin, né, não são tão seguros assim não. Com os preços em rumo lateral por volta de $6.400 pelo 10º dia consecutivo, Bitcoin está perto de relatar uma perda anual para o seu 10º aniversário. Parabéns a você. O preço mais recente é de $6.258,68. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está planejando oferecer $425 bilhões em títulos no quarto trimestre. Isso é empréstimo que o governo norte-americano está tirando, né? Que as pessoas que compram essa dívida estão emprestando ao governo, né? Quer dizer que o governo está, gente não tem dinheiro, precisamos emprestar, né? Trazendo os empréstimos do governo este ano para $1,34 trilhões, que é mais que o dobro de 2017. Gente, isso não pode continuar, né? Tem que chegar a um fim, né? Vai chegar a uma crise de toda essa dívida. A estimativa de financiamento ainda está 15 bilhões de dólares menor do que sua estimativa em julho. Na opinião expressada pela ex-presidente da Reserva Federal, Janet Yellen, ela disse que são precisos mais 2 aumentos nas taxas de juros para estabilizar o crescimento em ritmo sustentável e estabilizar o mercado de trabalho para que não sobreaqueça. Ela recomenda aumentar os impostos e cortar gastos com aposentadoria. E ela diz que o caminho da dívida dos Estados Unidos é insustentável. O real brasileiro se fortaleceu 9,7% contra o dólar dos Estados Unidos no mês passado na vitória eleitoral de Bolsonaro. Independente do que você pense de Bolsonaro, né, a economia está tendo o mesmo efeito do Trump, né, aqui nos Estados Unidos, que assim que ele foi eleito, todo mundo sabia de negócio, que sabia, esse clima é bom para negócio. O índice Bovespa subiu 3,5% desde meados de setembro. Parabéns para o Brasil. O yuan da China caiu para nível mais baixo em 10 anos na terça-feira. Agora está em quase 7 yuan para cada dólar dos Estados Unidos. A moeda tem perdido mais de 9% em 2018, com os investidores preocupados sobre o crescimento econômico mais lento da China e o crescente conflito comercial do país com os Estados Unidos. O Banco Central da Turquia aumentou drasticamente as previsões de inflação para este ano e o ano que vem. Uma taxa de 23,5% está previsto até o final de 2018, levando a manter as taxas de juros em 24%, imagine, né? Desenvolvimento político positivo para o Partido Republicano dos Estados Unidos. Poucos dias antes das eleições do meio mandato, preços de gasolina continuam a cair, que geralmente indica que as pessoas, né, os eleitores serão felizes. Gente, vamos continuar essa condição, não vamos eleger novas pessoas, não, porque está tudo indo bem agora, né? Os preços de gasolina estão caindo, a média nacional é agora em $2,79 por galão, tem baixado 26 dias consecutivos. Boas notícias para os motoristas. Na quarta-feira, o preço de petróleo baixou de novo, isso na sexta semana de aumento de estoques nos Estados Unidos, quer dizer que tem tanto petróleo que está colocando assim em reserva, né? O aumento essa semana do estoque nos Estados Unidos foi de 3.210.000 barris, levando em conta estoques altos juntamente com demanda em declínio. Os preços têm ficado o mais baixo em 2 anos. Petróleo bruto dos Estados Unidos tem baixado quase 0,5%, 0,46%, e agora está em $65,01 por barril. Se não tiver aquele 1 centavo, eles não dão barril para você, não. Brent Internacional baixou 0,58% e agora está em $75,47. Um pouco mais custoso, né? Um pouco mais caro esses. Eu acho que tem gosto, né? Aquele leve doce, né? Petróleo bruto. Outubro
Outubro foi o pior mês para petróleo em mais de 2 anos. Há preocupações crescentes que a economia global vai desacelerar. Petróleo perdeu 11% para o mês. É o maior declínio desde julho de 2016, enquanto inventários norte-americanos têm aumentado por 6 semanas consecutivas. Petróleo nesta semana provavelmente terá a maior perda semanal desde fevereiro. Os Estados Unidos concordou em temporariamente permitir que 8 países, incluindo Japão, Índia, Coreia do Sul, continuem comprando petróleo iraniano depois que os Estados Unidos reimpor sanções começando dia 5 de novembro. Isso foi um grande polêmico, né? Dizendo que, Índia não compra seu petróleo do Irã. Não, desculpa, né? Mas agora os Estados Unidos vai permitir que continuem a comprar do Irã. Tem bastante óleo por aí, né? O mercado de ouro tem se desestabilizado com as duas maiores economias da Europa Oriental, Polônia e Hungria, fazendo compras não usuais de ouro nos últimos meses. Globalmente, os bancos centrais detêm agora mais de 33 mil toneladas de ouro. Isso é cerca de 20% de todo o ouro já extraído no mundo, na história do mundo. Quem sabe você tem algum ouro aqui no bolso que eles não têm contado, né? Quem sabe se é 33,29%, né? Quem sabe, né? Metais preciosos misturados na semana. Ouro baixou 0,4% e agora está em $1.232 por onça. Prata subiu 0,1% e agora está em $14,89 por onça. Uma pesquisa de confiança do consumidor dos Estados Unidos relata que tem atingido uma alta de 18 anos. Quer dizer que os consumidores têm bastante confiança na economia dos Estados Unidos, que eles querem comprar tipo a longo prazo, né? Que eles têm essa confiança na economia. O índice de consumo subiu para o nível 138 em outubro, desde 135 em setembro. Isso em meio a otimismo em relação às condições de emprego e à economia. Vamos falar um pouco mais sobre o emprego daqui a pouco. Agora, novos pedidos para subsídio de desemprego nos Estados Unidos caíram de novo na semana passada, esta vez para 214 mil, né, novos pedidos para subsídio de desemprego. Isso é o número de americanos que recebem subsídio de desemprego agora é o mais baixo em mais de 45 anos, né? À medida que as condições do mercado de trabalho se estreitam ainda mais, quer dizer que há mais empregos em aberto do que trabalhadores desempregados disponíveis, né? Produtividade dos Estados Unidos subiu 2,2% no terceiro trimestre, isso após um aumento de 3% no segundo trimestre. Continua a subir, né? Melhor desempenho de um trimestre para o próximo em 4 anos. As empresas também aumentaram a quantidade de bens e serviços que produziram, conhecido como produção, aumentaram por 4,1% no terceiro trimestre. Tensões políticas com a União Europeia têm atingido a economia italiana. O nível de desemprego na Itália, infelizmente, subiu para 10,1% em setembro, desde 9,8% em agosto. Isso logo depois das novas eleições, entendeu? Novo partido entrou em poder e agora vai ter que estabilizar a situação. Esse aumento tem invertido uma tendência descendente. O produto interno bruto da Itália permaneceu inalterado no terceiro trimestre, desde o segundo trimestre, o que é o pior resultado em quase 4 anos, né? Vamos deixar um tempo para ver se eles realmente podem regularizar as coisas. Jair Bolsonaro venceu confortavelmente a eleição presidencial do Brasil com 55% dos votos. Para vocês que ficaram em férias e não sabiam, né? Bolsonaro ganhou. Reflete raiva generalizada direcionada à classe política após anos de corrupção, uma economia debilitada e aquele escândalo Lava Jato que parece interminável. O presidente eleito Bolsonaro se beneficiará de um aumento em petróleo com produção do Brasil pronta para subir mais. A empresa de investimento norte-americana Morgan Stanley prevê que a produção de estatal petrolífera Petrobras vai aumentar 12% em 2019. Na Alemanha, eleições no domingo passado em um dos seus estados mais ricos, o estado Hesse, expuseram ainda mais a chanceler
Angela Merkel a um desafio potencial à sua liderança do seu partido CDU, depois que tanto o seu partido quanto seu partido parceiro de coligação, o SPD, passaram por grandes perdas nas eleições. Parece que é o fim do mandato da chanceler Angela Merkel. A chanceler Merkel disse que não buscará a reeleição do seu partido em dezembro e sua temporada como chanceler já termina em 2021. É improvável que ela permaneça muito mais tempo no seu cargo depois que os resultados ruins nas eleições em Hesse e na Baviera. Uma crise política no Sri Lanka tem surgido. Uma pessoa foi morta quando um ministro de gabinete que foi demitido tentou entrar novamente em seu escritório. Não pode, né? Ainda assim. Mas, não é pra matar o cara, né? Diz, não, você vai embora, não entra no seu escritório mais, né? Tem maneira melhor de cuidar dessa situação. Isso aconteceu menos dias depois que o presidente removeu o primeiro-ministro e instalou um aliado chinês em seu lugar. Você acha que as condições são ruins no Brasil, né? Tudo dividido e tal, né? Não é tão ruim assim. A Microsoft recuperou sua posição como segunda mais valiosa companhia dos Estados Unidos. Valorização está em 800 bilhões de dólares. A Amazon perdeu 65 bilhões de dólares nas quedas de outubro. Sua capitalização de mercado agora está em 750 bilhões de dólares. Então falta por pouco, só por atrás de... Microsoft, Amazon e Apple, eles são assim, nesse clube de $1 trilhão quase que... né, que está ultrapassando $1 trilhão, abaixando, ultrapassando, é assim, né? Todos eles são juntos, eles e Google e tal. A Apple permanece em número 1 com valor de mercado em pouco mais de $1 trilhão. O HSBC, banco maior em ativos da Europa, teve suas ações saltarem mais de 4% em Londres depois que o banco relatou um aumento de 28% nos lucros antes de impostos no terceiro trimestre. Impressionante, 28% o aumento de lucros, incrível isso. Eu não sei como é que eles conseguiram isso. Airbus, que é concorrente à Boeing, diz que não vai poder cumprir os alvos de entrega de 2018. Por outro lado, seu lucro líquido saltou bruscamente para 957 milhões de euros, que é equivalente a mais de $1 bilhão no terceiro trimestre, né? Quer dizer que, boas notícias, más notícias e tal. A receita do Facebook subiu 33% no terceiro trimestre. Também é outra coisa impressionante nisso. Isso é impulsionado pela receita do seu negócio de publicidade em plataformas móveis, né? Pim! Acontece uma coisa, você pensa que recebeu uma mensagem. Não, é só publicidade, entendeu? Né? Mas Facebook está lucrando com isso. Parabéns a Facebook, né? Eles, assim, o seu lucro nesse setor do seu negócio de publicidade em plataformas móveis subiu para 3,73 bilhões de dólares, e que na verdade foi menos do que o esperado. Os números de crescimento em usuários, por outro lado, também não atingiram as estimativas, mas 2,6 bilhões de pessoas agora usam o Facebook. Quer dizer que mais de 1 em 3 pessoas é espanhol. Mais de 1 em 3 pessoas no mundo inteiro usam Facebook ou tem conta Facebook. É a taxa de crescimento trimestral mais lenta desde que a empresa listou suas ações em 2012, né? Meus filhos são jovens, meus filhos de 14, 15, 17 anos, não usam Facebook mais, né? Facebook está perdendo essa faixa etária, né? Já se mudaram para outras, assim, o WhatsApp, mudaram para Snapchat, Instagram e tudo isso, não usam mais o Facebook. Facebook tem que levar isso em conta, que só agora que realmente caiu a ficha, só agora que esse mês que foi anunciado. Isso, eu acho impressionante que eles não saberam ou realmente não relataram isso antes. Agora estão encarando verdade, né? Samsung faturou 15,6 bilhões de dólares em lucro operacional no terceiro trimestre. É um salto de quase 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Tá entendendo? Agora, 33%, 28%, 21%. Estamos pensando, mas por que o mercado está caindo, né? Eu acho que foi só uma coisa temporária. São os maiores lucros trimestrais da Samsung
Nunca, né? Em toda a história do mundo, né? Porém, orientação futura está mais fraca. Então, vamos ver. A administração dos Estados Unidos entrou em ação na segunda-feira para cortar um fabricante chinês de chips para computadores dos seus fornecedores norte-americanos. Isso em meio a alegações que a empresa roubou propriedade intelectual da Micron Technology, que é uma empresa americana de semicondutores. Ó, a gente está levando isso em sério, né? Você não pode roubar esse negócio impune, não. Um acordo de 11 países, o TPP, Trans-Pacific Partnership, que é parceria Transpacífico, entrará em vigor no final do ano e espera reduzir tarifas em grande parte da região Ásia-Pacífico. É uma rara boa notícia para o comércio global, enquanto a guerra comercial entre Estados Unidos e a China continua a se intensificar. Mas, quem sabe, agora está chegando ao fim, né? Se o presidente Trump e o presidente Xi Jinping tiveram uma boa conversa, né? Vamos ver. O Reino Unido se diz estar perto de fazer um acordo com a União Europeia que daria às firmas britânicas alguma forma de acesso aos mercados europeus. O problema é que qualquer acordo obrigatoriamente tem de ser aprovado pelo parlamento. Sempre que burocracia que vai facilitar as coisas, né? Vamos ver. Um foguete transportador chinês desenvolvido pela Landspace, empresa chinesa, né, não conseguiu chegar à órbita depois da sua decolagem sábado passado. Foi uma derrota às tentativas do país por empresas privadas de rivalizar o SpaceX, né, de Elon Musk e todas as empresas particulares dos Estados Unidos que estão entrando nesse meio de espaço. Ford e Baidu planejam juntos começarem testes de veículos autônomos nas estradas de Beijing, na China, até o final de 2018. Na mesmo setor, Waymo, que é Waymo? Waymo é uma empresa da Google que vai se tornar a primeira empresa a ser permitida pelo estado da Califórnia, nos Estados Unidos, a operar em veículos sem motorista, sem um drive de reserva no banco de frente. É tipo táxi, mas não tem que pagar salário do motorista. Então espera-se que os custos vão ser mais baixos, né? Robôs estão tomando conta do mundo. Um upgrade para o recurso de estacionamento automático, Summon, que é a palavra em inglês que significa chamar, né? Da Tesla estará pronto dentro de 6 semanas. Quer dizer que se seu carro esteja equipado com esse software Summon, permitirá que um veículo equipado possa circular em torno de um estacionamento, encontrar um local vazio e ler sinais de estacionamento, tudo em modo autônomo. Quer dizer que o seu carro deixe você na frente, na porta, seu carro estacione-se a si mesmo, estacione-se em lugar devido, né? E pode estacionar no fundo do estacionamento, não importa. Aí você no seu telefone, carro, vem cá me buscar, assim na entrada, sei lá, né? E o carro liga-se, vai te buscar, né? Você nem liga para, né? Uma vez você saiu do supermercado e pensou, agora para onde que me estacionei? Onde que foi que eu estacionei esse carro? Ou quando você está alugando um carro, você vai para outro lugar, você aluga um carro, você entra no loja, você nem sabe que tipo de carro, nem da cor do carro. Né? É assim, né? Todos nós precisamos, pelo menos eu preciso desse aplicativo. Jeff Bezos, que é executivo da Amazon, Bill Gates da Microsoft e Peter Thiel da PayPal, né? Todos estão contribuindo dinheiro para projetos de fusão nuclear. Você sabe o que é fusão nuclear, né? Já temos usinas nucleares que geram a energia para a gente, né? Que assim, mas tem a fusão, eles usam a fissão nuclear. Agora, fusão, se conseguir fazer, seria uma maneira bastante menos custosa, assim. Puxa, seria muito bom, né? Se conseguir fazer isso, mas é bastante alto. Assim, tecnologia tem que avançar muito mais. Alguém perguntou a Jeff Bezos, cujo patrimônio líquido está por volta de 150 bilhões de dólares, se ele não sentiu que sua riqueza era injusta, né? Ele respondeu que ele mesmo tinha criado uma empresa que agora está valorizada em mais de 800 bilhões de dólares, assim enriquecendo muitas pessoas. Então, não, ele não acha sua riqueza injusta, não.
Mercearia dos Estados Unidos, Albertsons, está empregando nova automação. Em vez de trabalhadores andando pela loja para pegar itens para entrega, tecnologia habilitada pela inteligência artificial e os transportadores robóticos levarão as mercadorias a um funcionário. É o novo mercado, gente. Vai ter que se adaptar. É hora de aprender a ser essencial a operação dos robôs, não de se posicionar contra a sua implementação. É novo mercado, gente. Banco do Reino Unido, o Standard Chartered, é o primeiro credor estrangeiro a receber uma licença para manter e salvaguardar os ativos de investidores locais na China. Permite que o banco atue em produtos de investimento vendidos por fundos locais e gerentes de ativos. Primeiro para entrar nesse setor, nessa área, né? Incrível, boas notícias para eles, sem concorrência, né? Com essa perspectiva global, incrível isso. Muitos países da Ásia e da América Latina estão intensificando seus esforços para cobrar novos impostos sobre os gigantes da tecnologia como Google, como Facebook. Espera-se aumentar a receita recebida dos serviços digitais à medida que a atividade econômica muda cada vez mais online, né? Que os governos estão dizendo, você não pode operar aqui grátis, nós precisamos do nosso também, né? Na primeira tentativa real de um país industrializado para reescrever o Código Tributário Mundial para a era digital, o Reino Unido avançou com seus planos de introduzir impostos sobre receitas geradas localmente por grandes empresas de tecnologia como Google e Facebook. Isso que acabamos de aprender, né? No movimento político, o Fundo de Riqueza da Noruega, com valor de 975 bilhões de dólares, que é o maior do mundo, quer saber quantos custos de emissões de dióxido de carbono de uma empresa podem ser repassados aos clientes, né? O fundo detém 1,4% de todas as ações listadas no mundo, que são 9 mil empresas. A T-Mobile, operadora norte-americana de celular, teve um resultado estelar no terceiro trimestre. Também conseguiu a aprovação dos acionistas para a compra da Sprint, que é outra operadora. Espera fechar o negócio no primeiro semestre de 2019 após receber as aprovações regulatórias. O que o Elon Musk está fazendo esta semana, né? Vamos ter que ter um segmento só para Elon Musk. O que ele fez essa semana? Essa semana ele pessoalmente comprou 10 milhões de dólares em ações da Tesla na segunda-feira. E se isso não bastasse, ele também relatou à comissão regulatória sobre negociações de ativos nos Estados Unidos que ele comprometeu-se a comprar ações adicionais no valor de cerca de 20 milhões de dólares. Antes das compras, ele já tinha uma participação de mais de 19% em Tesla. Os gastos online dos Estados Unidos durante a temporada de compras para as férias de fim de ano se esperam a crescer 14,8% esse ano. Claro que a economia está subindo, então as lojas estão pensando que pessoas vão comprar mais. Provavelmente é verdadeiro, né? Agora estão esperando que cresça para 124,1 bilhões de dólares, isso superando por muito o crescimento esperado de 2,7% para as lojas físicas. Quer dizer que tudo está sendo feito online. Prepare-se, gente, para esse novo ambiente de mercado. Investidores precisam levar em conta que gigantes da tecnologia da China geram grande parte das suas vendas, né? Pessoas que estão pensando, todas essas tarifas. Sim, mas os gigantes da tecnologia da China geram parte das suas vendas, grande parte das suas vendas e lucros de consumidores chineses. Quer dizer que as empresas não são atingidas tanto pelas tarifas da mesma maneira que as empresas chinesas nos setores financeiro e industrial, que tem que tratar de maneira internacional. Os Estados Unidos vão enviar até 15 mil tropas militares para ajudar na segurança da fronteira com o México e impedir a entrada ilegal de caravanas de migrantes centro-americanos. É um envio de tropas de tamanho muito maior que foi antes planejado, mostrando as intenções do presidente Trump de endurecer sua posição sobre a imigração antes das eleições do meio mandato no dia 6 de novembro. Está chegando rápido. Trump diz que ele planeja ordenar um fim ao direito constitucional à cidadania para bebês nascidos nos Estados Unidos a pais não cidadãos e imigrantes não autorizados. Quer dizer que chegar num país, ter um neném e de repente a família toda pode entrar? Não vai ser mais permitido, não.
Tá contra essa imigração ilegal. Imigração legal, tudo bem, né? Tudo bem, pode entrar dos Estados Unidos, desde permite que mais de 1 milhão de imigrantes anualmente entre. Mas não pode fazer de maneira ilegal, não. Na segunda-feira, um avião da linha aérea Lion Air, que é Leão Air, né? Leão. Inglês é fácil, gente. Lion Air, fabricado pelo Boeing, com 188 passageiros e tripulantes a bordo, caiu no mar, infelizmente, minutos após a decolagem na capital indonésia, Jakarta. O avião era novo, com menos de um ano de uso, um dos mais avançados tecnologicamente. Os pilotos tinham muita experiência e condições meteorológicas não eram ruins. Então, estamos pensando, o que aconteceu com esse avião, né? John Bolton, conselheiro nacional de segurança dos Estados Unidos, nomeou Cuba, Venezuela e Nicarágua, Manaus, Nicarágua, desculpa, gente, todos esses 3 países, a troika de tirania. O que é troika? Troika, significado de troika seria semelhante a trigêmeos, né? Então, essa parceria de 3, troika de tirania, e anunciou novas sanções dos Estados Unidos contra eles. Endireite-se, né? Senão, vai ter que pagar o pato. O estado do Maine, nos Estados Unidos, está oferecendo ajudar a pagar empréstimos estudantis se alguém está disposto a se mudar para aquele estado. É mesmo? Então vamos lá. Isso aqui está muito mais frio do que aqui, né? Razão é que há uma projeção de menos de 100 empregos serão criados na próxima década. Em uma década, só criação de 100 empregos. Imagine, gente, né? Isso devido ao fluxo de migração para fora do estado. Então, por isso que eles estão tentando atrair mais pessoas a se mudarem para o estado. Um estado realmente muito lindo, mas muito distante também. A cidade de São Francisco, por sua parte, nos Estados Unidos, gastou 310 milhões de dólares para registrar apenas 49 não cidadãos para votar em eleições locais, como o Conselho Escolar, assim, eleições pequenas, né? E gastaram 310 milhões de dólares. Imagine, é incrível isso. Alguns agora questionam se esse é o melhor uso dos fundos da cidade. Claro que não, né? Isso é equivalente a gasto de mais de 23, mais do que isso. É tipo 230 mil gasto por pessoa. É incrível. Só para efetuar o seu cadastro de eleitor, né? Cadastro de eleitor. Por quê? Porque se lembra que os Estados Unidos, participação em eleições não é obrigatória. A pessoa que tem que ir cadastrar-se para entrar nas eleições. E para ambos os partidos principais, a meta é cadastrar mais pessoas para a eleição, né? Para ganhar as eleições em maneira mais fácil. Em um esforço para consertar o balanço patrimonial da empresa GE, o executivo diz que a empresa, que tem 119 anos, reduzirá seu dividendo trimestral desde 12 centavos por ação para 1 centavo. Isso começando em 2019 para economizar cerca de 3,9 bilhões de dólares em dinheiro por ano. Gente, estão em apuros, né? Queda de neve inesperada em toda a região centro-sul da França, com até 40 centímetros caindo em algumas cidades e aldeias, causou um caos nas estradas, falhas na infraestrutura de energia elétrica para quase 200 mil casas. O único porta-aviões da Rússia foi danificado durante reparos no norte do país, após uma doca flutuante onde o navio foi atado afundou na madrugada de terça-feira. Alguém vai perder seu emprego, né? Por isso, um guindaste dessa doca caiu no convés e danificou o navio. Coisa incrível, né? Fazendas de hortaliças, agora coloque na sua mente, fazenda de hortaliça, né? Cena pastoral, mas isso dentro de uma cidade. Imagina, né? Fazenda de hortaliça abrigada em prédios arranha-céu estão prontas para se espalharem pelo mundo. A Spread Company, em um subúrbio de Kyoto, no Japão, se prepara para abrir a maior fábrica automatizada de hortaliças no mundo. Interessante isso.
Take-Two Interactive Software, empresa americana de videogames, está celebrando porque seu game Red Dead Redemption 2, que significa redenção do morto vermelho, meu cachorro acabou de de lamber o microfone. Desculpa, gente. Né? O seu videogame Redenção do Morto Vermelho 2, parece bem saudável isso, né? Ganhou 750 milhões de dólares no seu primeiro lançamento no final de semana. Um cristal esmeralda de 5.655 quilates, pesando mais de 1 quilo. Imagine isso no anel, né? Pesando mais de 1 quilo. Foi desenterrado em uma mina zambiana. Até deram um nome, coitado da rocha, né? Da pedrazinha. A esmeralda chamada Incalamu, que significa leão, pode valer até 2,5 milhões de dólares. Isso foi vendido para uma empresa indiana e será depois leiloado. Então você pode comprar em leilão essa pedrinha. Índia inaugurou a estátua mais alta do mundo, uma efígie custando 400 milhões de dólares, representando o herói da independência Vallabhbhai Patel. Desculpe se eu não pronunciei certo o seu nome, né? Mas com 182 metros de altura, fica quase 2 vezes a altura da Estátua da Liberdade da Nova York e 6 vezes maior que o Cristo Redentor em Rio de Janeiro. Bom, essas foram as notícias, talvez tenham impacto nesse nosso mundo de investimento. Boa sorte essa semana que vem pra gente, ó, escuta, parabéns pro Brasil, que a economia tá subindo agora, o dólar tá caindo, né, melhorando o real, agora sim. Então boa sorte e até semana que vem.